Aleluia! Feliz Páscoa! Não tenham medo. Vocês buscam a Jesus que foi crucificado? Ele não está mais aqui. Ressuscitou como havia dito. Com estas palavras, o anjo saudou aquelas mulheres que naquela manhã de domingo se dirigiram ao túmulo onde Jesus foi sepultado porque queriam embalsamar seu corpo. Elas estavam procurando um Senhor morto. Não tenham medo. Vocês procuram Jesus que foi crucificado? Ele ressuscitou. Com estas palavras também quero saudar a você neste feliz domingo de Páscoa. Muito bem-vindo. Muito bem-vinda a esta conexão, a este culto. No culto da última sexta-feira, nós tínhamos aqui diante do altar uma árvore morta. E os paramentos lembravam o luto. Vocês podem ver a imagem aqui ao lado. Contudo, esta árvore ganhou vida. Os ovos coloridos preparados pelas crianças da escola bíblica e pelos professores da escola bíblica, trouxeram vida a este galho que estava seco e morto. Assim é a ressurreição de Jesus. O Cristo vivo traz novas perspectivas para o nosso viver. O Cristo vivo traz colorido ao nosso viver, mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio a todas as lutas e as pedras que nós encontramos em nosso caminho. Da mesma maneira, os lírios brancos hoje sobre o altar, na sexta-feira tínhamos lá galhos secos, galhos mortos. Os lírios brancos apontam para a alegria, para a paz e para a vida que nós temos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso, mais uma vez, muito bem-vindos a este culto da Páscoa, que nós iniciamos e realizamos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. A ressurreição de Cristo nos permite olhar para a frente com otimismo, com coragem,
com boas expectativas. Por isso, quero convidar você a acompanhar o hino e também cantar junto. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos cantar. Nós precisamos lembrar sempre de novo que Jesus foi até a cruz e morreu para pagar pelos nossos pecados. E quando ele ressuscitou, ele deu validade ao seu sacrifício.
Podemos confiar nele. Quem nele crê tem o perdão e tem a vida eterna. Mas sempre que nós nos reunimos para celebrar e adorar ao nosso Deus, sempre que nos reunimos em culto, precisamos também, antes de qualquer coisa, reconhecer e confessar os nossos pecados. Por isso eu quero lhe convidar para este momento. Lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu agora lhe convido para mentalmente acompanhar comigo esta oração e com as palavras que eu vou dizer, que você também possa fazer a sua confissão. Ó Deus de toda misericórdia, te confesso que por natureza sou pecaminoso e impuro, e que tenho cometido pecado contra ti em pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fiz como pelo que deixei de fazer. Sei que mereço por isso o teu castigo e a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não me condene. Tem misericórdia de mim. Dá-me o teu perdão. Consola-me com o teu Santo Espírito. Eu lembro a você, minha irmã e meu irmão, de que o Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte, e por amor dele, ou por amor a ele, nos perdoou todos os nossos pecados. Aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino. Ele lhes concede o Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. Acompanhe agora comigo as palavras do Salmo 16, que é o salmo deste domingo de Páscoa. Eu vou ler. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Bonito isso, até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Uma referência também à morte e à ressurreição de Jesus. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Esta é a palavra do Salmo, nós nos alegramos nestas palavras e agora vamos ouvir as demais leituras bíblicas para este domingo, a carta de Paulo aos Coríntios e também o relato do Evangelho da Ressurreição. Leituras que serão conduzidas pelo pastor Vili Redel.
Meu cordial bom dia, com um feliz Páscoa a todos e todas. Feliz Páscoa, baseada nos textos das leituras bíblicas para esta comemoração festiva. Primeiro na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, primeiros 11 versículos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cremos. Na segunda leitura, nós ouvimos do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, os primeiros 8 versículos, o relato da ressurreição. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. O anjo, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Bem-aventurados os que ouvem e que praticam, guardando no coração e vivendo no dia a dia a palavra de Deus. Queremos agora acompanhar o hino, ou antes do hino, confessar a nossa fé. Peço que acompanhem segundo as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis.
e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, e cujo reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. Creio numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Agora sim, então, todos podem acompanhar no nosso hinário o hino 103, Meu Jesus ressuscitou. Quem removerá a pedra? Um dos assuntos que ocupou o noticiário internacional nessas últimas semanas foi o caso daquele grande navio, daquele cargueiro com 400 metros de comprimento que encalhou no canal de Suez, lá no Egito, obstruindo totalmente a passagem para centenas de outras embarcações que ficaram retidas. Literalmente, uma pedra no caminho. E a pergunta que estava no ar era sempre a mesma: quem poderia desencalhar aquele grande navio? Quem poderia remover esta grande pedra? Bom, 6 dias depois de intensos trabalhos, o navio voltou a flutuar
e seguiu o seu caminho. Pois uma pergunta muito semelhante também estava na cabeça de 3 mulheres que no domingo da Páscoa, com aromas, foram até a sepultura, até o lugar onde Jesus foi sepultado, porque queriam embalsamar o seu corpo. E a pergunta que estava na mente delas e que se repetia era esta: mas quem vai remover a pedra da entrada do túmulo? Os túmulos eram fechados com grandes pedras e 3 mulheres não seriam capazes de remover aquela pedra. Mas observem, Jesus sempre avisou de que ele seria preso, seria crucificado, morto, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. Como é que as mulheres não pensaram nisso? Como é que os discípulos de Jesus não pensaram nisso, não lembraram disso? Quando nós falamos de pedras, nós normalmente as lembramos como sendo problemas. Porém, pedras podem também ser solução. Pedras podem impedir o caminho, mas também podem ser salvação. Por exemplo, uma grande pedra no meio do caminho é um problema, porque impede a passagem. Agora, uma grande pedra no meio de um rio ou do oceano pode ser a salvação para o náufrago. Ao falar de pedras no caminho, normalmente nós nos referimos aos problemas e às dificuldades que nós temos em nossa vida. E algumas delas são muito grandes, impossíveis de serem removidas pelas nossas forças. Porém, outras pedras, elas estão apenas no nosso imaginário. Muitas vezes nós sofremos imaginando pedras em nosso caminho. Pedras que ou não existem, ou já foram removidas pelo nosso Deus e Salvador. Frequentemente nós nos martirizamos com pedras que não existem e que não estão obstruindo o nosso caminho. Cada um de nós conhece as pedras em seu caminho. Sem dúvida, muitas delas são pesadas, são difíceis, complicam o nosso viver. Porém, o que nós precisamos lembrar é de que Deus prometeu ser socorro bem presente nas tribulações. E Deus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e muito especialmente no meio das tribulações, quando as pedras estão no nosso caminho. Não esqueça disso. Porém, antes de prosseguir, eu quero citar um exemplo do Antigo Testamento. Lembrar do povo de Israel após a libertação da escravidão egípcia. Quando o povo, num grande cortejo, começou a andar e se dirigir em direção à terra prometida, eles chegaram até o Mar Vermelho, aquele braço de mar. E lá encontraram a primeira grande pedra no caminho. Aliás, por falar no Mar Vermelho, é exatamente lá que passa o referido Canal de Suez, onde aquele grande navio estava encalhado. Bom, diante desta pedra que eles não conseguiam remover, Deus poderosamente abriu as águas do mar e o povo passou em seco. Porém, o que quero destacar é o que aconteceu logo depois, quando aquele grande cortejo se dirigiu a um outro lugar chamado Refidim e lá acampou. Mas havia um problema, não tinha água. E aí imaginem o tamanho da pedra no caminho deste povo. Milhares de pessoas, de animais sem água, e a reclamação tomou conta de todos. Moisés clamou ao Senhor e Deus lhe disse: Moisés, toma a frente, passa pelo povo, pega o teu cajado e bate na pedra, bate na rocha, e da rocha vai jorrar água e o povo vai beber. E assim aconteceu, está registrado lá em Êxodo
capítulo 17. Posteriormente, o salmista, no Salmo 78, ele faz uma retrospectiva desta jornada do povo de Israel. E lá, num dos versículos, no 16, ele escreve assim: da pedra fez jorrar torrentes, fez manar água como rios. De certa forma, podemos dizer que a pedra foi a solução para o povo, ou da pedra veio a solução. Mas tem mais um detalhe importante. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 10, ele nos lembra que a pedra era Cristo. E esse é o ponto. Cristo sempre foi a pedra de salvação do seu povo. Foi a pedra de sustentação e de salvação do seu povo. Mas voltemos às mulheres na sua caminhada rumo ao túmulo. Chegando lá, viram que a pedra já estava removida. E aí um misto de alegria e de ansiedade tomou conta delas. Onde estaria o corpo do Senhor? Elas procuravam um Salvador morto, um mestre morto, porque queriam embalsamar seu corpo. Elas procuravam um Salvador morto e não lembravam que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Por isso toda esta ansiedade delas, essa preocupação, essa angústia. E eu fiquei pensando que esse é um problema que nós também vivemos. Quantas vezes a nossa vida é dominada pela ansiedade, pela preocupação exagerada, pela tristeza, pela falta de coragem, pela falta de otimismo para seguir em frente, dando a entender de que, ou parecendo que o nosso Salvador está morto, esquecendo-nos de que Ele vive, Ele tem domínio e autoridade sobre todas as coisas. Porém, o anjo do Senhor novamente redirecionou o pensamento daquelas mulheres. Ele perguntou: vocês estão procurando a Jesus? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou como havia dito. Vejam o lugar onde o tinham posto. Claro, ele garantiu que ressuscitaria. Como ninguém lembrou disso? E existe mais um detalhe. Esse não é contado pelo evangelista Marcos, mas pelo evangelista Mateus. Eu acho ele bem significativo. Mateus relata a ressurreição dizendo: o anjo removeu a pedra e sentou sobre ela. Perceberam? A pedra, que era o grande problema para aquelas mulheres, foi removida pelo anjo. E o anjo está sentado sobre a pedra. Isso também tem um simbolismo forte. Os nossos problemas e preocupações, assim como os problemas e preocupações daquelas mulheres, estão debaixo do poder de Deus, debaixo da autoridade e do amor de Deus. Jesus vive, ele venceu a morte, ele tem a autoridade sobre a morte e sobre tudo que pode afligir a vida dos seus. E o anjo sentado sobre a pedra, de certa forma, simboliza isto. Mas, irmãs e irmãos, não faria muito sentido eu falar tudo isso se eu não mencionasse o que o próprio Jesus, citando o Salmo 118, disse a respeito de si: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Essa palavra aponta para Jesus, a nossa pedra de sustentação, ou a nossa pedra de salvação. Com sua morte como substituto de todos os seres humanos e com sua vitoriosa ressurreição, Jesus tornou-se pedra de salvação. E o apóstolo Pedro explica: quem nele crer, ou quem crer nessa pedra, não será envergonhado.
E ele continuou a sua explicação, está lá em 1 Pedro capítulo 2, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, ela é pedra de tropeço, explica Pedro. E ele continua, essas pessoas tropeçaram na pedra, tropeçaram em Cristo, porque não creram na mensagem. Isso nos faz lembrar também a palavra de Paulo, ouvida na epístola, quem creu nessa pregação, né? Muitos se mantiveram descrentes para com esta mensagem. Ou seja, irmãos e irmãos, Jesus é pedra de salvação para quem crê, mas ele também é pedra de tropeço para quem não crê, para quem duvida ou rejeita a Jesus. Para concluir, gostaria ainda de dizer o seguinte: o nosso dia a dia, ele ainda vai nos reservar muitas pedras no caminho, muitas rochas, ou muitos navios atravessados que nos impedem de seguir a nossa vida, a nossa trajetória naturalmente. E nem sempre teremos condições de remover essas pedras, ou estes navios atolados. Sozinhos nem sempre temos força para isso. Por isso, no nosso dia a dia precisamos lembrar, Jesus vive. Muitas pedras que nos preocupam, ele na verdade já removeu. Em outras situações, ele vai nos dar forças para conviver com as pedras no caminho. Ou vai colocar diante de nós, ao nosso lado, pessoas que podem nos apoiar em nossa caminhada, em meio às pedras que se colocam em nosso caminho. Porém, em todas as circunstâncias, o Cristo ressuscitado estará conosco. E ele dará brilho ao nosso viver. Ele dará cor ao nosso viver. Mas seja como for, ainda restará uma última pedra em nosso caminho. Esta pedra que será colocada sobre o nosso túmulo, ou então a tampa que vai fechar a urna com nossas cinzas após a nossa morte. E aí vem de novo a pergunta: quem removerá esta pedra? Graças ao milagre da Páscoa, também estas pedras serão removidas ao soar da trombeta. Cumprindo a sua grande promessa, nós ressuscitaremos, conforme Jesus garantiu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Sim, nós também ressuscitaremos e viveremos com um corpo novo e glorioso no céu, onde não haverá mais pedras no caminho, onde nada mais poderá se atravessar diante de nós. Feliz Páscoa!
Diante das dificuldades da vida, diante das pedras em nosso caminho, nós podemos constantemente ficar perguntando quem nos removerá a pedra. Mas, por outro lado, nós também podemos mudar de atitude e podemos orar e dizer ao nosso Deus: nós confiamos em Ti, porque Tu nos ouves, Tu vives, Tu não és um Deus não és um Salvador que está na sepultura, mas é Deus vivo conosco todos os dias. Nessa confiança, convido você para juntos orarmos. Bondoso Deus e Pai, o que podemos dizer ou pedir neste dia? Na verdade, precisamos e de fato queremos agradecer. Temos tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Recebe nosso louvor e gratidão pelo perdão dos nossos pecados e pela garantia da vida eterna que nos são assegurados pela morte e pela ressurreição de Jesus. Já temos garantida a vida eterna, pois confiamos na promessa de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Alegra-nos cada dia na esperança e na certeza da vida eterna no céu. Lembra-nos sempre de novo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Também agradecemos porque tantas vezes removeste pedras no nosso caminho. Já nos deste a solução para tantos problemas, ou então nos deste força e coragem para conviver com os problemas, amparando-nos também por intermédio de outras pessoas que tens colocado ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor, pela paz e pelo conforto que continuamente recebemos de Ti na Tua palavra e também na Santa Ceia. E o que temos a pedir, Senhor? Que perdoes nossa falta de fé, que nos guardes na fé e nos dês coragem para continuarmos nossa jornada aqui no mundo, aguardando a bendita vida eterna no céu. E quando vivemos desanimados, tristes, chateados, sem coragem e sem perspectivas, então lembra-nos que Jesus vive. Lembra-nos que todos os nossos problemas e preocupações estão debaixo do Teu poder e do Teu amor, assim como a pedra da entrada do túmulo, que tanto preocupava aquelas mulheres, estava debaixo do Teu anjo que sentou sobre ela. Ó Cristo vivo, socorre-nos em nossas aflições. Olha para cada família, para cada pessoa que neste momento também está orando junto comigo. E que as tribulações que cada um enfrenta também estejam sob Tua autoridade e Tua solução. Acolhe a cada um em suas necessidades. Renova o ânimo. Em nome de Jesus. Amém. Na oração do Pai Nosso, onde nós incluímos todo o nosso louvor, gratidão e súplica, nós também lembramos de irmãos aqui da congregação em suas necessidades. E entre muitos citamos o Leandro Hanusch, a Tila Gross, a Elaine Bukiewicz, o José Melo, a Letícia Pinoff e a Ruth Rauter. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Na manhã em que Jesus ressuscitou, ou no domingo da sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos que ainda estavam escondidos e amedrontados
E Jesus os saudou, dizendo: paz seja convosco. Para este nosso viver, em meio a todas as angústias do tempo em que vivemos, em meio às dificuldades e pedras em nossos caminhos, eu também quero despedir a todos com a bênção do Senhor e dizer: paz seja com vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, que alegria poder, no final de mais este culto, saudar mais uma vez todos vocês. Que bom que Deus nos permitiu estarmos juntos neste culto, conectados pelas mídias sociais. E que a palavra, a promessa e as garantias do Senhor ressuscitado nos encham de ânimo e de coragem para seguir em frente. Desejo a você e a sua família e a sua congregação uma feliz e abençoada Páscoa, um bonito domingo, e convido mais uma vez para nos encontrarmos todos novamente no próximo domingo às 10 horas por estes canais e por esta página do Facebook. Agora, não deixem de acompanhar a mensagem para as crianças, uma mensagem especial que os adultos também vão gostar. Bom domingo. Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu tenho uma história linda para contar para vocês, a ressurreição de Jesus. Esse texto, essa linda história, está registrado no livro de Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 a 12 da nossa Bíblia Sagrada. Vamos lá? No dia em que Jesus morreu, os amigos, os discípulos, a mãe de Jesus estavam bastante tristes. José de Arimateia, que era um homem do povo, resolveu tirar Jesus da cruz e sepultá-lo num túmulo, num lugar onde o corpo dele pudesse ficar protegido. Então, lá nesse lugar, colocou Jesus em torno de lençóis de linho, e esse túmulo, então, depois foi fechado com uma pedra gigante. Na madrugada de domingo, então domingo bem cedo, ainda antes do sol nascer, as mulheres, Maria, mãe de Jesus, a Joana e a Maria, mãe de Tiago, quiseram ir até o túmulo de Jesus para passar perfume no corpo dele, que era um costume da época. E elas pensavam: mas nós somos mulheres, nós vamos chegar lá. Como é que a gente vai remover aquela pedra tão grande que está lá? Eis, quando elas chegam lá, elas veem dois seres brilhantes e elas ficam muito assustadas, Quem são vocês? O que aconteceu? O que estão fazendo aqui? E aí os anjos falam: nós temos uma notícia ótima, maravilhosa para dar para vocês. Jesus, que estava aqui, ressuscitou. Vocês não vão mais encontrar o corpo dele aqui. Então, ele ressuscitou, ele vive outra vez. E elas ficaram muito contentes, foram conferir que o túmulo realmente estava aberto, que o corpo de Jesus não estava mais lá dentro, e foram correndo conversar e falar isso para os discípulos. Chegaram para os discípulos e contaram: olha, fiquem sabendo que Jesus ressuscitou. Nós fomos lá bem cedo no túmulo dele e o corpo dele não está mais lá. Então, Pedro e João ficaram muito felizes com a notícia e foram lá conferir se era verdade. Porque eles pensaram assim: será mesmo? Será que o corpo de Jesus não está lá, como as mulheres estão falando? Eles foram correndo ver. Depressa, estavam muito ansiosos. Imagina! Quando eles chegaram, tiveram uma grande surpresa. Realmente, o que as mulheres diziam era verdade, sim. Jesus havia ressuscitado, o corpo dele não estava mais lá. Encontraram só os lençóis no túmulo de Jesus. Ah, quanta alegria eles ficaram,
Porque saber que Jesus vive, que Jesus está ressurreto, era muito consolador para eles que tinham sofrido com a morte de Jesus, né? E o que essa obra redentora tão bela tem para a nossa vida, né? Hoje em dia, vocês estão vendo, né, nas notícias, na televisão, na internet, que está muito triste, né, devido às mortes, um número de mortes muito grandes a cada dia, devido à pandemia do coronavírus, né. Claro que as pessoas sofrem porque são, né, parentes, são amigos, são pessoas próximas que estão morrendo. Mas Jesus veio com essa obra salvadora nos dar a vida eterna. Ele venceu a morte. Então, a pessoa não tem mais a vida aqui na terra, mas ela tem a vida eterna no céu. E é isso que Jesus nos garante com essa obra linda. Então, Deus mandou o seu Filho, né, para nos salvar, porque Ele nos ama. Então, essa é uma linda história de amor, né? Em primeiro lugar, é uma linda história de amor. E agora nós, como cristãos, temos a certeza da ressurreição e que um dia também ressuscitaremos. Não é maravilhoso? Eu quero fazer com vocês uma atividade e para isso nós vamos precisar de uma folha, tá? Pode ser uma folha branca como essa aqui ou uma folha de rascunho, certo? Pode pausar o vídeo, vai lá buscar a folha e corre para fazer junto comigo, tá? Ó, a nossa vida é como se fosse essa folha branca, né? Então, ela tá limpinha, tranquila, mas o pecado nasceu em nós, né? Então, nós erramos muitas vezes. Ó. Então, cada dobra que eu for fazer na folha, ela vai representar um pecado, um erro, tá? Mas vamos dobrar de forma bem certinha aqui, ó. Vocês vão dobrar a ponta lá no meio. Ficar nesse formato aqui, ó. Me acompanhem na dobradura que vão ter uma surpresa no final. Olha lá. Então, ó, nós pecamos, então uma dobra bem grande aqui, tá? E agora vai dobrar essa ponta para cá, fazendo então, ó, praticamente o telhado de uma casa, tá? Pecamos, ó, nossa vida sempre tem muitos pecados. Nós pecamos na nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos, né? Na nossa escola. Então, a nossa vida é o tempo todo com muitos erros, né? Por isso nós precisamos do perdão de Jesus. Ó, vai dobrar agora, vai juntar as duas abas, vai formar quase um avião, tá? Ó, fechou? Viram só que estamos dobrando muitas vezes, certo? E a última dobra, ó, ficou assim, a casinha. A última dobra é como se fosse, né, a asa do avião, mas vai virar só para um lado, ó. Vou virar ela aqui, encostando nesse pedaço aqui. Mostrando para vocês aqui em frente à câmera, ó. Certo? Então, essa é a dobra final, né, representando, então, os nossos pecados. Olha só. Ficou tão pequeno, né? Cheio de dobras e cheio de marcas. Igual essa folha está agora. A folha não está mais como era antes, né? Ela está toda marcada. Mas aí que vem, né, Jesus na nossa vida. Ele entra na nossa vida para arrancar esses pecados, para nos livrar desses pecados. Agora vocês vão rasgar, ó, essa parte que era tipo a asa do avião, dobradinha, tá? Essa parte menor que estava dobradinha. Nós vamos rasgar, ó, representando que Jesus veio e arrancou, tirou, nos limpou de todos esses pecados e jogou fora. Como é que ele fez isso? Vamos abrir aqui, aí tem que abrir toda a dobradura. Olha como ele fez isso. Na sua morte, na cruz e ressurreição. Então, ele morreu na cruz para nos salvar, mas ele ressuscitou para vencer a morte e nos dar a vida eterna. Lindo, né? Então, aqui é a representação, né, da obra redentora de Jesus. E é esse Jesus Salvador que nós queremos conversar com as pessoas, queremos contar para as pessoas sobre a vida eterna. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, querido Pai do céu, continue nos abençoando, continue nos protegendo. Te agradecemos imensamente pela obra redentora
de Jesus Cristo. Te pedimos que continues ao nosso lado, nos acompanhando e nos firmando nesta fé. Em nome de Jesus Salvador. Amém. Hoje, então, eu desejo uma feliz Páscoa para vocês.